Glória a Deus. Olha aí, olha, chegou mais uma sexta-feira, né, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos seguidores e seguidoras aqui no YouTube. Eu, por enquanto, só estou ficando aqui na internet, no YouTube. Não estou fazendo mais os programas de rádio, porque eu não estou conseguindo. Mas eu já estou melhorando. Aqui é pouco tempo, dá para a gente encarar. Mas, às vezes, até aqui, é obrigado eu abafar, né? Porque não tem jeito, não sai, começa a tossir. E isso é muito difícil para mim. Amém? Mas eu quero, agora, no nosso momento da palavra, em nossa reflexão diária, quero falar a respeito um pouquinho, pela milésima vez aí, porque é inesgotável falar sobre o apóstolo Paulo, dar uma pinceladazinha aqui no momento da vida de Paulo, onde ele foi sabatinado. Levaram ele como se fosse, nos dias de hoje, seria, digamos assim, uma audiência de custódia diante do juiz. Levaram ele ao sinédrio, por causa da fé dele, por causa da obra de Deus. E quem levou? Os estrangeiros, as pessoas que não tem nada a ver, não sabe nem quem é Jesus, não. Foi exatamente aquelas pessoas religiosas que levaram o apóstolo Paulo ao sinédrio. Invejosos, conhecedores da palavra. Eles que outrora conhecia Paulo como um perseguidor da igreja, bem amigão deles, era tudo tranquilo, mas Deus tocou na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou a sentir a presença de Deus na sua vida. Eu creio e eu tenho certeza, não há um ser humano na face dessa terra que sinta a presença de Deus e não seja mudado. Não seja mudado. Alguém vai dizer, mas Judas andou 3 anos com Jesus e não foi mudado. Eu não estou falando de andar, de ser crente, de ir na igreja. Eu estou falando de sentir a presença de Deus. Para sentir a presença de Deus, não precisa você estar na igreja evangélica. Para sentir a presença de Deus, você não precisa você estar em igreja nenhuma. Nem católica, nem budista, Seixonoe, o nome que quiser. A presença de Deus é para quem tem temor de Deus, que Deus olha o coração daquela pessoa e sabe que se ele está ali, é porque ele está enganado, é porque ele está errado. Mas ele tem um terreno bom de ser semeado. Aí Deus semeia aquela semente que dá fruto 100 por 1. Hein? Não é isso? Olha, ali, o Senhor aparece a Paulo. Depois dele já ser, meu Deus do céu, quase que mataram ele, levaram ele ao sinédrio, e ele enfrentou aquele batalhão de pessoas, e daí, olha, o Senhor aparece a Paulo depois. Paulo fica um pouco, porque é extasiante, o negócio não é tão fácil assim. A pessoa aguenta, é firme na presença de Deus, mas ele é um ser humano, que isso explica tudo, de carne e osso. Uma hora ele pode querer fraquejar, mas aquele que está no caminho do Senhor, que tem Deus no coração, a hora que ele começar a fraquejar, ele jamais vai ficar sozinho. Olha o que Deus diz aqui. O Espírito Santo fala ao apóstolo Paulo. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que palavra, hein? Isto é 2 quentes e um fervendo, ou um fervendo 2 quentes, né? Porque, na verdade, é bem mais difícil pregar em casa para os parentes do que lá fora. Não está dizendo que ele ia ser
livre das perseguições. Não. Não foi fácil para o apóstolo Paulo. Ele pega aquele navio, acontece muitas coisas, ele chega em Roma, lá ele é sabatinado. Os próprios irmãos dele de sangue, os judeus que moravam lá, os dispersos que moravam lá, o que aconteceu ali é que eles eram os piores. Eles iam falar sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, porque a notícia naquele tempo não era como hoje, que acontece imediatamente, os 4 cantos do mundo a pessoa está sabendo. Mas eles já sabiam do que tinha acontecido em Jerusalém, eles conheciam muito sobre a promessa, sobre o Messias, eles eram educados na lei de Moisés. Aonde eles iam, a lei de Moisés até hoje, é a lei de Moisés que eles seguem. Eu estou falando dos judeus não convertidos. E Paulo era judeu, mas era convertido. E eles queriam saber que novidade era essa, e Paulo falou, eles foram embora, um para lá, outro para cá. E o apóstolo Paulo disse, é por isso que Deus... Eu estou falando do meu jeito. Agora eu entendo por que é que Deus mandou eu para cá falando que era para pregar para os gentios. Eu estou aqui, que Paulo recebeu toda a liberdade. Ele era preso, ao mesmo tempo não era. Aí o ex-presidente aí está preso, né? Mas não tinha liberdade de... Mostra que ele... Tudo que é coisa bonita, que não tem... Não estou defendendo ninguém, não. Para mim, a pessoa... está preso, ou ele deve ou pode não dever. Não é eu que vou saber, eu não sou nem advogado dele. Eu oro a favor e tudo. Não estou botando culpa em ninguém, nem tirando culpa de ninguém. Mas eu estou dizendo que tem ali alguns privilégios. Mas toda a vida foi assim, uma pessoa sábia, uma pessoa que é usada, seja lá, seja aqui, tem alguns admiradores, eu vou dizer assim, ele tem privilégio, mesmo preso. Paulo teve, alcançou, logo Deus trabalhava nisso, né? E ele tinha mordomia lá, ele tinha soldados cuidando dele. Ele tinha soldados cuidando dele. Assim, os judeus entravam e saíam, e ele ministrava a vida inteira. E terminou os judeus indo embora sem se converter. Mas a palavra vai dizer, Paulo vai afirmar que ali naquele lugar que ele estava não ficou ninguém que não se convertesse. Mas aí ele vai dizer, as pessoas, eram todos os soldados de Roma, aqueles centuriões, aquele pessoal todo. E não era fácil. O povo da casa de Roma seguia Paulo, era discípulo de Paulo, o pessoal da raiz dos líderes, né? E olha, os de casa não é fácil. A cilada dos judeus, ali eu li o versículo 11, mas o 12 diz que quando amanheceu, os judeus se reuniram sob o anátema, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matasse a Paulo. Você já passou? E sabe quanto? Já passou? Não, já pensou? E olha só quantas pessoas. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. Quer dizer, fizeram um pacto. Nós morremos. Pois então morra. Porque Deus sempre usou lá uma criança que era até inclusive sangue do apóstolo Paulo. De sangue, sobrinho, sei lá o quê. Era uma criança sábia. As crianças, tem criança sábia. E escutou. Criança é bom porque esse negócio do povo não ligar onde ele está, se ele tem inteligência, ele está escutando. Não fica falando bobagem perto de uma criança inteligente para você ver. Correu lá e avisou a Paulo. Eles estão se combinando para te matar. Paulo mandou levar ele na frente lá do cara lá e chamaram o apóstolo Paulo e tudo isso. Eu só estou falando aqui para dizer para você, porque eu não tenho mais tempo, que não deixe de lutar. Porque quando a luta, você pensar que a luta está terminando, Jesus vai dizer para você, calma, porque você ainda tem que pregar para o teu fulano, seu ciclano, sabe? Vamos estar pronto para isso, né? Vamos estar pronto para isso? Amém? Glória a Deus. Até a próxima.